Nesse vídeo nós vamos ver alguns fatos que afetam diretamente a capacidade da Petrobras de pagar aí dividendos para os seus acionistas e também vamos passar pela algumas notícias sobre o minério de ferro, a China, que afetam mais especificamente a CSN Mineração e a Vale. Tá? Então, começando aí pela Petrobras, a gente vê que ela fechou a semana com uma leve queda aí de 3%, né? E essa queda aconteceu por quê? Justamente logo depois dela soltar aí, dela divulgar, né, o seu plano de investimentos aí para o período dos próximos 5 anos, 2026 até 2030. E o mercado não gostou muito aí porque ela divulgou que ela pretende investir em CAPEX, né, esse valor é em CAPEX, um montante aí da faixa dos 109 bilhões de dólares. Isso afeta diretamente a capacidade dela de pagar proventos, porque a gente sabe que a política atual, né, de distribuição dos dividendos é 45% do fluxo de caixa livre. Então, quanto mais ela investe em CAPEX, né, menos aí sobra, né, após diminuir esse valor da quantidade de caixa operacional que ela gera, diminui um pouco aí. Mas também não é o fim do mundo, tá, gente? Isso quer dizer que eu não posso esperar, então, dividendo nenhum da Petrobras, a Petrobras não vai pagar nada. Não é bem assim, né? A gente sabe que o governo quer dividendos, os investidores estrangeiros, que são a maior parte tirando o governo aí, os investidores da Petrobras querem dividendos. Vocês provavelmente se investem nessa empresa, querem dividendos. E é só para vocês se atentarem que ela vai dar uma segurada. Mas, enquanto o preço do petróleo não for abaixo de 40, saibam que ela tem uma política também. Isso eu vejo poucas pessoas falando, tá? Eu nunca vi. Geralmente todo mundo fala dessa parte de que é 45% do fluxo de caixa livre. Mas essa parte de que ela tem uma política também de pagar 4 bilhões de dólares, enquanto o barril de petróleo não for abaixo de 40. E quão comum é o barril de petróleo ir abaixo de 40? Não é uma coisa muito comum, tá? Se a gente pega aí os últimos 10 anos, a gente vê que ele só foi abaixo de 40 ali em 2020, na pandemia, tá? Que ele despencou de 60 para 40, foi um momento aí excepcional e é bem difícil chegar a isso. Então a gente vê que ela tem uma postura de te dar já um valor mínimo que ela pretende pagar de dividendos. E 4 bilhões de dólares aí, quanto seria isso por ação, mais ou menos, né? A Petrobras tem quase uns 13 bilhões de ações. 4 bilhões, se você botar o câmbio 5,30, isso dá quase aí 1,65 por ação de dividendo, que você pode ganhar uns 5% de yield, tá? Só para saber que vocês vão ficar zerados, né? Também para sair desesperado, porque a gente acha que o petróleo vai cair para sempre, a Petrobras não vai pagar dividendo, um caos aí. Não é isso. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo mais detalhado sobre a Petrobras, os fatores de risco que eu acho que vocês deveriam se atentar. E, basicamente, os maiores, assim, é o fator político, que a Petrobras você tem que ter isso em mente. Mas eu vou aprofundar mais no próximo vídeo, não é o intuito desse vídeo aqui. E a gente vê também que ela já deu uma segurada aí no caixa. Ela começou o ano aí com caixa bem baixo, uma dívida bem alta. Então ela agora segurou esse caixa aí para controlar esse endividamento. E isso também acaba, pelo menos no curto prazo, penalizando os dividendos extras que a empresa distribui. Aí desses 109 bilhões que ela já pretende investir aí nos próximos anos, acho que, se eu não me engano, 89 estão confirmados mesmo que ela tem que investir. Então, galera, a Petrobras é uma empresa, né, essas empresas de petróleo, na Prio também, já tem vídeo no canal sobre a Prio, a gente viu que eles gastam muito com exploração e produção. Então, ela lucra muito, ela gera muito caixa, mas ela também tem que gastar muito para garantir esse caixa. E eu mostro tudo isso para vocês nas demonstrações contábeis, nos vídeos assim mais longos das análises dessas empresas. E também somado ao fato, né, que o barril de petróleo está aí na casa dos 64, está aí caindo, você junta tudo isso, então meio que isso explica um pouco aí porque a Petrobras está nessa queda, assim, está um pouco incerto. As pessoas estão com um pouco de receio de entrar nessa ação. Ou né, eu não acho, a meu ver, que é motivo de venda. E mostrando aí para vocês a questão do barril do petróleo, que influencia muito a Petrobras, só para mostrar para vocês, desde o começo do ano, o petróleo vem em queda. Começou o ano aí na faixa dos 70 e pouco, chegou a 80 e depois disso só vem caindo. Então, a tendência, né, pelo menos o que falam é ficar por esse preço mesmo, não há uma perspectiva aí, pelo menos de curto, médio prazo,
pelo menos de curto prazo, tá? De uma recuperação aí desse petróleo. Então, é para isso que a Petrobras está contando com esses valores e segurando um pouco esse caixa. E se a gente olha aqui, não só do ano, se a gente olha nos últimos 5 anos, a gente vê que tá com uma perspectiva de queda já desde 2022, tá? Bateu ali 120 por barril, 120 dólares e a partir daí só vem caindo. Então, referente à Petrobras, é isso, é a questão do endividamento dela que estava um pouco elevado, é ela querendo garantir um nível maior aí de caixa e ela confirmando aí os investimentos que ela já pretendia fazer e que é um desafio para ela aí. Tá? Se você gosta da Petrobras, o próximo vídeo do canal vai ser sobre ela, indo no detalhe aí das demonstrações contábeis, resultado e tudo mais. Agora, sobre as mineradoras, como eu falei aí no começo do vídeo, mais a Vale e a CSN, a gente vê aí que o minério de ferro, tá? Teve uma notícia aí de que a demanda da China aumenta, mas, então isso é bom, né? Porque a gente vê que essas empresas exportam muito para a China, mas também um aumento aí da produção está limitando esse crescimento aí da demanda. Então, o minério de ferro está ali lateralizando e não sai disso, já vem aí caminhando nessa faixa aí, ó, se vocês puderem ver. Tem aqui no gráfico, na faixa dos 100 dólares por tonelada. Já vem aí desde o ano passado, lá de meados de junho, ele não sai disso, né? Também não passa, não vai abaixo de 90, mas também não passa de 110, fica por aí. E também uma tendência de queda em relação aos últimos 5 anos, quando ele bateu lá em 2022 a faixa dos 200 e pouco. Então, essa demanda da China não está conseguindo puxar. Esse aumento da demanda na China não está sendo suficiente para puxar aí o preço do minério de ferro. Aí aqui na notícia a gente vê que fala basicamente sobre isso. E fala também que aqui a oferta global de minério de ferro deve aumentar para um recorde de quase 2,68 bilhões de toneladas em 2026. Então, a oferta também está subindo, puxando aí esse minério para ficar lateralizando. Mas isso aí para mostrar para vocês o que? Se você gosta dessas empresas, se você não está muito familiarizado com essas empresas, a CSN, a Vale, por que isso é importante, né? A China. Por que a China? Porque essas empresas, pessoal, a receita delas é basicamente metade da China. Se a gente olha aqui a Vale, né? Quase metade da receita dela é da China. Não se confundam aqui com essas porcentagens aqui, porque não soma 100, né? Se vocês derem uma olhada. Porque ele não inclui a Alemanha, os Estados Unidos aqui desse gráfico. Mas é só para mostrar para vocês que a China é significativa nas mineradoras, principalmente. Isso aí não quer dizer que é só um cliente, né? Óbvio, mas é uma região, é um país, uma dependência grande em relação à receita para esse país. E se a gente olha a CSN, né, é mais ainda. A gente vê que eles fecham aqui ASE 82, aí complica. Mas aí eu cacei aqui e achei aqui uma abertura em relação ao país, tá? No Brasil a gente vê que é 9, a participação é pequena em relação à receita, e na China é 84, então uma participação bem maior que a da Vale. Significa que a dependência da CSN é maior do que a da Vale em relação à China. Isso então quer dizer que a Vale é melhor do que a CSN? Assim, se você está com 50% da sua receita exportando para um país só, isso já não é muito bom. Então, assim, a meu ver, se você se sente desconfortável com essa questão, essas empresas não são para você, tá? Porque as duas são dependentes. Então, a demanda da China afeta muito essas empresas, só para falar essa questão. E já dá uma introdução aí, porque essas vão ser as próximas empresas que eu vou fazer análise aqui no canal. Então, se vocês gostam dessas empresas, querem saber um pouco mais sobre detalhes, sobre as demonstrações, o resultado, quanto elas geram de caixa, todos esses detalhes assim mais aprofundados, já se inscrevem no canal e assistam os próximos vídeos. Eu agradeço se vocês assistirem e é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.